Paz do Senhor. Com esse vídeo a gente começa uma série de vídeos formativos sobre a fé católica, que para ter um nome nisso a gente vai chamar de Crescendo na Fé. Essa série de vídeos, primeiramente, eu deixo para os catequistas da nossa comunidade, para que possam ser formados e que possam crescer no seu entendimento da fé, para que possam cumprir com esse chamado tão importante que é de partilhar a fé para esses jovens, para essas crianças que vão crescendo na sua identidade como filho de Deus e como parte da igreja. Mas também eu deixo de uma maneira geral para quem pudesse beneficiar desses vídeos. Todos nós aqui, a nossa comunidade de Filadélfia e a quem mais o Senhor tiver a intenção de partilhar esse vídeo, né? Como base dessa formação, a gente vai estar usando ambos o Catecismo da Igreja Católica, a Palavra de Deus, né? A Sagrada Escritura. Vamos também estar tirando sabedoria, conteúdo dos escritos dos santos, daquilo que a gente encontra na tradição da igreja. E o ponto aqui é de partilhar para vocês, não a minha opinião, mas o que a igreja ensina, aquilo que realmente o Senhor deixou para nós, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Mas o desejo aqui, né, a nossa intenção, é de partilhar isso de uma maneira que esses ensinamentos sejam mais acessíveis, que sejam práticos também, não tirando nada daquilo que é importante da parte intelectual, mas fazendo que de tal maneira seja mais fácil de ser adaptado, da gente tomar posse disso e a gente possa viver isso na nossa vida, que a gente possa realmente colocar em frutos, né? E poder responder ao chamado que o Senhor faz a cada um de nós de sermos discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse vídeo inicial, a gente vai falar um pouquinho sobre o prólogo do Catecismo da Igreja Católica, que ele faz já, desde o começo, um resumo que vai ser depois aberto, vai ser depois desenvolvido no Catecismo todo, né? O prólogo, ele vai do parágrafo 1 ao 25. O interessante desse prólogo é que ele começa com 3 versículos bíblicos colocados um colado no outro, que são partes diferentes da Bíblia. O primeiro vem de São João, Evangelho de São João, o segundo vem da primeira carta de São Paulo a Timóteo e depois dos Atos dos Apóstolos. E diz o seguinte: Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Deus nosso Salvador quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Antes da gente ir um pouquinho adiante, vamos refletir no que significa aqui, o que a igreja está falando para a gente, né? A respeito do que a gente precisa crer, o que a gente precisa entender, para que a gente possa receber o que Deus tem para nós, né? Essa vida eterna. Em primeiro lugar, a gente escuta aqui, isso vem da carta de São Paulo aos Timóteos, a primeira carta, que Deus deseja a salvação de todos. Deus criou todo ser humano, cada ser humano criado, em qualquer momento da história da humanidade, Deus criou aquela pessoa para salvação. Número 2. A gente também escuta que somente existe um nome pelo qual nós podemos ser salvos, né? O nome de Jesus. E aqui vem os Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E por fim, Deus que deseja a salvação de todos, Deus que possui esse poder, esse nome, o único nome, não, é o único ser, o único Deus verdadeiro pelo qual existe realmente salvação. Esse Deus vem a nos dizer que a salvação e, portanto, a vida eterna vem de que maneira? Conhecer a Deus. Pai, esta é a vida eterna. Que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. O que significa conhecer a Deus? Porque às vezes a gente pode pensar, bom, então se eu conheço de Deus, eu conheço as coisas de Deus, eu posso talvez decorar, se eu tenho uma dessas cabeças assim, né, cheia de
de poder decorar todo o catecismo da Igreja Católica, eu posso decorar vários versículos bíblicos, saber muitas coisas de Deus. Então, entendendo muitas coisas de Deus, então eu estou bem, eu estou salvo, né? Mas quando a gente olha na Bíblia, esse sentido de conhecer a Deus e, portanto, a vida eterna que vem desse conhecimento é algo muito particular. Quando a gente abre a Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no momento quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, a Nossa Senhora, e veio explicar para ela, revelar a ela qual é a missão que Deus tinha para ela de seu Filho, Deus, Jesus, se fazer carne e habitar entre nós para nossa salvação no ventre dela, Maria respondeu dessa maneira. A gente está aqui no versículo 34. Maria disse ao anjo: como será isso, se eu não conheço homem? Então Maria, nesse momento, já estava legalmente casada com São José antes de viver juntos. A gente sabe que, para a maioria das pessoas, se o Tico e o Teco estão ali funcionando, a gente entende como que bebês, que crianças são gerados nesse mundo, num ato de intimidade sexual entre homem e mulher, entre um esposo e a esposa. Então, Maria que recebe da parte do anjo, que são palavras que vêm de Deus, né? Um anjo é um mensageiro, que ela seria a mãe do Salvador do mundo, do Filho de Deus. E a resposta dela: como é que isso vai acontecer comigo se eu não conheço homem? Ela conhecia São José, né? E ela já estava casada legalmente a São José. Mas a palavra que conhecer tem a ver com uma intimidade profunda. O que Maria estava dizendo era de intimidade sexual. Essa palavra, em primeiro lugar, não faz sentido se Maria não tivesse feito um voto de castidade. E também São José, para poder aceitar isso, de que eles estariam casados, mas que eles não teriam intimidade. Como é que isso vai acontecer comigo? Como é que eu vou ser mãe se não é a minha intenção de ter intimidades com esse homem? Não faz sentido ler essa passagem fora desse contexto, se a gente refletir profundamente nisso. Mas aqui a palavra conhecer vem dizer para a gente que conhecer não é somente entender de algo. Não é somente poder explicar algo. O conhecimento que o Senhor quer que a gente tenha dele é um conhecimento mais de intimidade. É um conhecimento pessoal. É um conhecimento de coração a coração. De não somente entender aqui, mas é um conhecimento de vivência, de viver com ele, viver na presença dele, de conhecer a Deus e ser conhecido por ele. Então a gente vê isso muito bonito na Virgem Maria, na sua resposta: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a maneira que ela viveu depois, no decorrer da sua vida, nessa resposta de amor a Deus, de viver na presença de Deus, de viver nos mandamentos de Deus, de viver com Deus e Deus vivendo nela. Então, o catecismo, desde o começo, vem nos dizer que a vida eterna para cada um de nós é viver uma intimidade profunda com Deus. Deus nos criou, ele é criador. E de uma maneira, o catecismo antigo do Papa Pio X diz que a gente pode dizer que Deus é nosso Pai, porque ele criou todas as coisas que existem. Mas é um Pai de maneira mais afastada, é o Pai como a fonte de tudo que existe. Mas existe uma segunda maneira que Deus quer ser nosso Pai. Ele quer ser nosso Pai fazendo com que a gente participe daquilo que é a sua intimidade com o seu único Filho, Jesus Cristo. E aqui o catecismo continua. Quando a gente volta aqui no prólogo, a gente começa a ler a seção que aqui tem o título A Vida do Homem Conhecer e Amar a Deus. E diz o seguinte: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Deus nos criou não somente para ter cada um de nós como suas criaturas, mas ele quer que a gente participe da sua vida divina. Aqui vem a grandeza do que é o plano de Deus para a gente. Aqui vem a grandeza do que realmente
Deus deixa para a gente nesses ensinamentos que a gente vê aqui no Catecismo, na Sagrada Escritura, na igreja. Tudo que Deus deixou para a gente na igreja tem esse propósito, que a gente possa partilhar da vida de Deus, na vida de Deus, a gente poder ser não somente criaturas, mas nunca deixando de ser criaturas, de realmente sermos filhos de Deus, não somente em palavras, mas em verdade. E continua: eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a Igreja. E faz isso por meio do seu Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Então, aqui o Catecismo fala para a gente que Deus, desde toda a eternidade, tinha um plano de salvação para a gente. Ele deixa para a gente a sua igreja como a maneira de nós entrarmos nesse plano de salvação. Nós que somos feridos pelo pecado, e vamos ter aí em sessões futuras, em vídeos futuros, falando o que é o pecado, quais foram as consequências do pecado, como a igreja é necessária para a nossa salvação, com toda essa realidade de pecado. Então, Jesus deixou tudo, né? Deus deixa tudo isso para a gente, para a nossa salvação. E como é importante da gente reconhecer que em tudo isso que Deus deixa para a gente, Ele está buscando a gente. Em cada momento, Ele está ali falando na nossa consciência, falando através da providência, nos chamando para que a gente possa tomar posse dessa realidade, acordar para a vida e dizer: Senhor, me chama a algo. O Senhor me chama a Ele. E a minha vida só vai fazer sentido se eu o conheço, eu me deixo conhecer por Ele. Então, o resto dos vídeos que a gente vai ter nesse decorrer dessa formação são precisamente isso. Conhecer mais daquilo que Deus deseja que a gente conheça dele. Conhecer mais daquilo que Deus se revela, para que a gente possa, conhecendo a Deus e os seus planos para cada um de nós, a gente possa responder a esse chamado, a essa intimidade, a essa vida em Cristo mais profundamente. E assim, já desde aqui nessa terra, mesmo que a gente passe de vez em quando por esses vales escuros, esses vales de lágrimas, mesmo aqui a gente possa já começar a viver essa vida em abundância. Então esse é o chamado, né? É a jornada que nós vamos estar partilhando junto nesses vídeos consecutivos, e o convite que eu faço para você, a gente poder caminhar junto, conhecendo mais da nossa fé, de a gente buscando mais de Deus e conhecendo mais o Senhor, nos deixar ser conhecidos por Ele. Deus abençoe a cada um de vocês. Do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.